o deputado Jean. Jean Willis. Obrigado, Vagnoni. Vou ser bem objetivo. Márcio, eu tenho algumas perguntas concretas que você pode me responder da sua fala. Eu queria que você me desse exemplo de projetos já contemplados pelo Mais Cultura nas escolas, né? Essa é a primeira. Como é que, nesses projetos contemplados, como é que fica a integração desse projeto e os demais conteúdos do ensino, quer dizer, no sentido da interdisciplinaridade, da transversalidade? Apresenta-se o projeto dentro do programa, mas esse projeto está contemplado na grade curricular, quer dizer, está articulado com os outros conteúdos ou é um evento absolutamente à parte, se há essa integração desses exemplos? E quais as dificuldades que o programa tem encontrado em suas pretensões e objetivos, principalmente no que diz respeito à promoção da cultura de herança africana e indígena, com a resistência na ponta, eu digo aí por parte dos professores e gestores públicos, de implementar, por exemplo, a Lei 10.639, que é a Lei de História da África e dos Valores Culturais Africanos, por dogmatismo religioso. Então, como é que está essa relação desse programa com essa dificuldade que é concreta, que não é uma invenção, né? Ela está aí posta e que tem a ver com a realidade nossa, né? São essas perguntas. Para o Chico, não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma consideração a fazer. O Chico falou muito da prestação de contas, né? E que, de fato, é uma queixa que não é só sua, mas de diversos pontos de cultura, enfim, essa questão. E eu fico me perguntando, e eu coloco isso para a gente refletir, em que medida essa exigência, essa prestação de contas rigorosa não tem a ver com uma transparência que tem se imposto, uma transparência, por que não dizer, um certo discurso de honestismo que tem se imposto sobre os poderes públicos a partir da atuação de certos meios de comunicação que demonizam a política, que a partir de escândalos de corrupção e que tratam no imaginário coletivo a ideia de que todo político, esteja ele no executivo ou no legislativo, é um ladrão, bem como as entidades com as quais eles se relacionam. Então, a criminalização dos organismos não governamentais, dos movimentos sociais. Então, a gente vive uma esquizofrenia. Por um lado, a gente propaga esse discurso de honestismo e fica partilhando coisas no Facebook, tratando a política como algo ruim, todo político como ladrão, a gente está querendo essa transparência, e ao mesmo tempo a gente é vítima dela na medida em que o governo, para se proteger, impõe regras rigorosas na prestação de contas. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Gog, é isso? Gog, nosso poeta. Gog, eu nasci numa periferia chamada Baixa da Candeia, no interior da Bahia, Lagoinhas, abaixo da linha de pobreza. Eu vivi parte do meu tempo, toda a minha infância e o início da minha adolescência aí. Aos 10 anos de idade eu fui vender nas ruas para ajudar minha família em casa. E eu posso te dizer que, se para você o Fulguras ao Brasil Florando América não serviu naquela quebrada, para mim serviu bastante. Não só o Fulguras ao Brasil Florando América, como verás que um filho teu não foge à luta. Porque qual lugar de um garoto homossexual num espaço onde a molecada da periferia não via com estima nem apreço a figura do homossexual? Aliás, não por acaso, o hip-hop e o funk ainda são profundamente misóginos e homofóbicos. E eu vou te dizer concretamente, porque as meninas do funk no Rio de Janeiro são, muitas vezes, achincalhadas pela própria comunidade do funk, porque faz um feminismo do corpo, e o bonde das bonecas, que esse grupo agora de funk gay lá do Rio de Janeiro, também foi achincalhado nas redes sociais. Eu digo isso porque a gente precisa pensar numa coisa chamada posição de sujeito, né? Quer dizer, os sujeitos assumem diferentes posições e os sujeitos têm diferentes identificações. E isso faz com que a gente pense o poder não como um locus, mas como uma relação. Então, o mesmo garoto que está ali usando o hip-hop contra certas formas de opressão por parte do Estado, a violência policial, né, portanto, numa posição de oprimido contra o opressor, torna-se opressor quando é misógino e homofóbico em relação a outras minorias e a outras posições de sujeito. Então, acho complicado a gente falar em juventude da quebrada, juventude da periferia, e não em juventudes da periferia e outras experiências. Para mim foi muito enriquecedor me abrir para uma cultura que não era minha.
quer dizer, me abrir para um saber dos povos que me antecede, que foi fundamental para a minha mobilidade social. Foi importante para mim conhecer as vanguardas europeias da pintura, foi importante para mim conhecer a música erudita, foi bastante importante para mim, isso me abriu para um outro mundo. Eu não pus hierarquia entre essa cultura que a escola me abriu, ainda que precarizada, mas foi a escola que me abriu, e a igreja, a igreja católica. Eu não pus hierarquia entre essa cultura adquirida na escola, que a escola tem esse papel de transmitir os saberes dos povos, e a cultura que eu adquiri na minha experiência ali, que tem a ver com o samba de roda de Vitalina, a vizinha, que era do candomblé, vizinha da minha mãe, mas tinha a ver também com a televisão. A minha cultura era também a cultura de massa. E quando eu entrei na faculdade de comunicação, na Facom da UFBA, eu penei entre os meus colegas para lutar contra o preconceito elitista que tratava a cultura de massa como algo ruim. Ora, eu só tinha cultura de massa. Eu não tinha dinheiro para frequentar museus e cinemas e comprar banda de rock inglesa, nem tinha televisão para assistir os clipes da MTV. Eu ouvia a rádio emissora, a FM e a TV aberta. Então elas também tiveram um papel na minha formação. Talvez o desafio seja a gente articular todas essas instâncias culturais sem pôr hierarquias entre elas. E muitas vezes os agentes que falam em nome dessa nova cultura de periferia põem bastante hierarquia entre as diferentes instâncias culturais. Bom, então a gente não vai sair daqui com uma receita de bolo sobre a integração de cultura e educação, porque não há consenso sobre um plano de educação que pareça fácil, pareça rápido e vá representar uma ameaça de democratização do ensino do primeiro grau. Não há consenso. Escola Sem Homofobia foi derrubado, um projeto de educação inclusiva para a diversidade foi derrubado porque houve uma histeria de professores, de pais, de gestores públicos contra aquele projeto, porque achava-se que a escola ia virar um lugar de proselitismo homossexual. Inclusive de pessoas que defendem uma escola inclusiva para a diversidade foram contrárias. A gente tem que pensar que há uma complexidade de atores em jogo aí nessa disputa. Hoje de manhã aconteceu o lançamento do comitê do Ministério da Cultura para pensar a cultura LGBT, com a presença do Ministério da Educação, porque as duas conferências estão aí para acontecer. Então é preciso, na construção do mundo comum e na disputa pelos recursos da cultura e da educação, pensar no ponto de vista dessa comunidade, que é subalterna também e que não é reconhecida como artista. Quem de vocês aqui já entrou numa boate gay para assistir o show de uma drag queen ou de um ator transformista, sem pensar no estigma de entrar numa boate gay, de ser chamado de viado? Elisa Lucinda ó. Só mulheres. Mas a verdade é que, a despeito das exceções que levantaram as mãos, as pessoas têm resistência a reconhecer esses artistas como artistas e como trabalhadores da cultura, o que significa que o buraco é muito mais embaixo. Então, nesse sentido, um programa como o Mais Cultura nas Escolas é um primeiro caminho. É um caminho. Assim como a Comissão de Cultura, que a Jandira batalhou para construir, é um caminho. Desvincular a cultura da educação para dar visibilidade. Como é um caminho também a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura que nós construímos aqui. Então, a despeito de haver uma crise da representação política, a gente não pode deslegitimar essa casa como um espaço de uma instituição democrática que representa também a opinião pública. Isso é fundamental. A gente não pode cair nesse discurso e a gente não pode prescindir desses aliados. É uma batalha difícil, eu acho que a gente vai conseguir se a gente pensar nesse sentido. Nós somos 200 milhões de habitantes, um país de dimensões continentais que precisa contemplar os diferentes atores em questão. Muito obrigado.